Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, por favor. Fê, pega o meu caderninho que está ali na mochila. Caderno. Primeira carta do apóstolo Pedro. Nós estaremos lendo alguns versículos da palavra de Deus. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus nessa noite? Capítulo de número 2. Agora está dando para enxergar bem, irmãos. Glória a Jesus, meu Deus. Capítulo de número 2, versículos 20 até o versículo de número 25. Localize, por favor, a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículos 20 ao versículo de número 25, e nós vamos meditar na palavra de Deus. Quantos localizaram o texto podem dizer amém? 1 Pedro, capítulo de número 2, do versículo 20 ao versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite diante da tua palavra, palavra poderosa, palavra que estremece a nossa estrutura, Senhor, e nós precisamos do teu auxílio, da tua orientação, da tua iluminação. Almas estão aqui, Senhor, sedentas de ouvir a tua voz, precisando ser alimentadas. E eu peço, Senhor, que uma vez mais tua voz seja ouvida neste lugar, que o teu nome seja glorificado, que estejamos os nossos ouvidos sensíveis à tua voz, o nosso coração quebrantado, e que em tudo isso teu nome seja glorificado. Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que estão aqui. Depois ainda vou me acostumar a isso. Como proceder diante das aflições? Será que nós, como crentes em Jesus, sabemos reagir diante das provações, diante dos problemas, diante das aflições? Será que nós, como cristãos, sabemos nos comportar diante daquilo que nos fere, diante daquilo que nos magoa, diante daquilo que nos causa angústia? Será que nós, como cristãos, sabemos proceder quando chega a luta, quando chega a enfermidade, quando chega o desemprego, quando a má notícia bate à porta da nossa casa? Será que, como cristãos, nós sabemos como proceder diante disso? É isso que Pedro tem em mente ao escrever. A igreja está vivendo um momento muito difícil no tempo do apóstolo Pedro. E Pedro vai falar sobre submissão às autoridades, e você percebeu, a gente já falou sobre isso, a questão da submissão às autoridades, mesmo sendo afligidos, respeite a autoridade que foi constituída. E Pedro tem em mente ensinar a igreja, aos servos de Deus,
como proceder diante das aflições. Por isso que ele escreve, acompanha comigo no versículo 21, ele diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Preste bem atenção. Pedro quer deixar um exemplo de alguém que soube lidar com aflição. Pedro quer deixar para a igreja um modelo, um tipo de alguém que soube se comportar diante da aflição, da traição, da decepção, da aflição. Quem Pedro vai usar como exemplo? Jesus. Jesus é um modelo perfeito para nós, que nós precisamos atentar para o seu modus vivendi, para o seu estilo de vida, porque é isso que a Bíblia diz. Quando a gente pega a Bíblia em Hebreus, e o texto diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, é exatamente isso que o autor dos Hebreus tem em mente. Jesus tem que ser o nosso modelo de vida, Jesus tem que ser nosso exemplo maior, Jesus tem que ser digno de ser seguido e imitado. E olhando para Jesus é isso. Quando o autor escreve olhando para Jesus, Jesus já não estava com a igreja, Jesus já estava no céu. E quando o autor dos Hebreus escreve olhando para Jesus, ele está dizendo, imite o modo de viver de Jesus, siga o seu exemplo. Como me comportar diante da decepção, como me comportar diante dos açoites, como me comportar diante da traição, como me comportar diante da decepção. Olhe para Jesus, se comporte como ele se comportou, haja como ele agiu. É isso que o autor dos Hebreus quer dizer quando escreve Hebreus. E Pedro, ele faz um gancho aqui, faz um link exatamente com isso. Ele vai dizer assim, versículo 21, porque para isso sois chamados, por também Cristo padeceu por nós. Cristo, tudo o que ele não passou por seus pecados, ele não enfrentou aflição por escolhas erradas que ele fez, ele não enfrentou aflições porque ele tomou decisões erradas. Tudo que ele passou de aflição foi por nossa culpa, por nossa causa e por amor a nós. Você pode glorificar o Senhor? Então o texto de Pedro diz que, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Então, quer seguir um bom exemplo? Olhe para Jesus. Diga para alguém que está do seu lado, olha para Jesus, irmã. Não fica olhando para o irmão fulano de tal, para a irmã fulano de tal. Olha para Jesus, ele é o exemplo. É um modelo a ser seguido, é Jesus. Pode ser que no pastor Luciano, olhando para ele, você vai encontrar muitas falhas, muitas imperfeições. Pode ser que olhando para o evangelista Sandro, você também vai encontrar muitas imperfeições. Mas olhando para Jesus, você não vai encontrar imperfeição, você não vai encontrar falha. Então olha para Jesus. Certa feita eu fui visitar um rapaz que estava enfrentando um momento muito difícil em família. E ele me atendeu com todo amor, carinho. E a esposa tinha ido embora de casa. E ele com algumas crianças sozinho em casa, com aquele sentimento de decepção. Ele abre o coração para mim, rasga a alma e diz assim, pastor, minha esposa foi embora de casa. Deixou as crianças, foi embora. E ele veio para cima de mim com uma pergunta intrigante. E ele disse assim para mim, e se ela voltar, o senhor acha que eu devo recebê-la de volta? Isso é uma questão muito pessoal. Quem sou eu para decidir se ele deve ou não recebê-la de volta? E eu fiquei naquele momento por alguns minutos em silêncio, segundos em silêncio. Quando o Espírito Santo me deu a resposta, eu disse para ele, o que Jesus faria? As lágrimas começaram a descer, ele baixou a cabeça e disse, ele receberia ela de volta, então faço o mesmo. O que Jesus faria? Ele é o nosso modelo. Eu não sou modelo para ninguém, ele é modelo. É um exemplo para nós. E ele nos deixou um legado, ele nos deixou um exemplo de vida. Ele sofreu por nós e nos deixou
Um exemplo de vida. O texto de Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, ele diz, porque para isto sois chamados, chamados para padecer. Nós fomos chamados, e o chamado de Deus implica perseguição, aflição, decepção, traição. Então não pense você que a partir do momento que Deus te chamou para a salvação, e você agora é salvo, você é de Cristo, você é de Jesus, então você está blindado contra qualquer... Não. Vai vir aflição, vai vir perseguição, vai vir traição. Você vai lidar com pessoas difíceis. Você vai lidar com pessoas arrogantes, prepotentes, presunçosas. Você vai lidar com gente que vai te destratar, que vai te maltratar. E aí como eu reajo, como eu me comporto diante disso? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Diga mais uma vez para alguém, olhe para Jesus, irmão. Aleluia. Como ele se comportou diante de Judas Iscariote, como ele se comportou diante de Pilatos, como ele se comportou diante de Herodes. Ele é um modelo para nós. Por isso que Pedro, eu vou reforçar mais uma vez, para que você entenda onde eu quero chegar. Pedro escreve, versículo 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Se ele deixou marcado o caminho, siga o caminho que ele trilhou, ande nas mesmas pisadas dele, não te afasta nem para a direita e nem para a esquerda. Olha para o modelo, olha para o exemplo e segue o modelo. Quem é o modelo? Jesus. É modelo esse. Vamos para o versículo seguinte, versículo 22. Pedro continua falando do modelo. E o modelo para nós quem é? Se é Jesus. Ele diz assim no versículo 22. O qual, ou seja, falando de Jesus, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Impecável. Eu não sou impecável. Hoje mesmo já pequei, através de um pensamento, através de uma atitude, através de uma palavra, através de um olhar, possa ter pecado. Jesus não, impecável. Impecável, em nenhum momento ele pecou, não se achou pecado nele, nem na sua boca se achou engano, era alguém impecável, mas nem a impecabilidade dele o livrou da decepção, da traição. Irmão, eu costumo dizer o seguinte: quanto mais a gente busca Deus, mais santos somos, mais aflição às vezes aparece. Alguém pode dizer, meu Deus, mas quanto mais eu oro, mais coisa ruim vem. Às vezes é assim mesmo, a fornalha vai aquecer, vão te jogar na cova dos leões, vão te jogar na cisterna, não importa, você tem que ficar firme na presença de Deus. Mas eu estou buscando tanto, eu estou orando tanto, eu estou consagrando a minha vida, pastor, e agora parece que o inimigo está... Claro, antes de você não estava incomodando o inimigo, estava levando uma vida lá vontade, de qualquer maneira, já estava na mão do inimigo. Desde o momento que você rompeu com o inimigo, vai vir pressão, vai vir aflição, vai vir setas malignas, dardos inflamados. O diabo vai usar a gente, às vezes, dentro da igreja para te afligir. Está pensando que o Satanás está lá fora? Está aqui dentro. Está pensando que o Satanás estava lá fora? Ele estava com Judas Iscariote, juntinho com Jesus. Estou contigo, Jesus, estou contigo, está nada. Jesus chegou para Judas e falou, por que deixaste Satanás encher teu coração? Está pensando que o diabo não está longe não? Está não. Então quanto mais a gente busca de Deus, quanto mais a gente se consagra, quanto mais a gente vai incomodar o inimigo, vai incomodar Satanás. Quem que vive de qualquer maneira, quem não tem vida com Deus, isso aí não incomoda o diabo. Um dia certo pastor, disse que encontrava com uma irmã na igreja, todo dia a irmã procurava pastor, ore por mim, o diabo está furioso. Pastor, ore por mim, o diabo está furioso. Pastor, um dia o pastor revoltado chamou para ela, deu um grito com ela, disse, irmã, a senhora não tem vivido de maneira tal que o diabo está tão furioso com a sua vida. Tem gente que o diabo não está incomodado não, mas tem gente que incomoda o diabo. E quem incomoda o diabo é quem anda com Deus, quem vive em santidade,
quem se submete ao seu pastor, à sua liderança, quem anda no temor de Deus, esse incomoda o inferno. E o diabo vai fazer de tudo para afligi-lo, para angustiá-lo, para te fazer parar, para te desanimar, para te entristecer. Mas é o que a gente faz? A gente olha para Jesus. A gente olha para Jesus. A gente olha para Jesus. E diga: meu mestre também passou por isso. Meu mestre também foi perseguido. Meu mestre também foi humilhado. Meu mestre também foi traído. Meu mestre também foi apedrejado. Meu mestre também foi açoitado. Eu vou continuar firme. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Mesmo ele sendo impecável, Pedro escreve: o qual não cometeu pecado nenhum, em nenhum momento, em 33 anos de vida. Jesus nunca pecou, nem na sua boca tinha engano, mentira, fraudulência, nunca. E toda essa pureza, Andresa, não o livrou das aflições, não o livrou da cruz, não o livrou do açoite, não o livrou do Judas Iscariote, não o livrou dos falsos crentes, não o livrou. Ele foi perseguido, humilhado, açoitado, caluniado, crucificado. Mas tem uma coisa: no terceiro dia, ah meu Deus, tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Mas no terceiro dia ele saiu de dentro do túmulo vivo. Então a Bíblia diz que Jesus não cometeu pecado. Tem um texto de Pedro, abre a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3, capítulo 3 de 1 Pedro, olha o que diz, versículo de número 8. Acharam aí, por favor? E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Olha o que diz versículo 9. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Oh, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Mas não acabou não, porque Pedro diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem males. Cuidado, hein? Cuidado, porque Deus, Ele ouve o justo, mas o que está fazendo mal, Ele abomina. E o rosto dele é contra aqueles que fazem mal. É a calúnia, a fofoca, é a mentira, a difamação, é a inveja. Toda essa gente tem esse sentimento. Deus não ouve a oração deles, e Deus se torna o inimigo deles. E tem gente que pensa que é o diabo, não é nada, é Deus que está agindo. O diabo está furioso na minha vida. Não, é Deus que está furioso. Se eu estiver firme com Deus, andando, o diabo está furioso. Agora, se eu não tiver, se eu estiver tentando prejudicar alguém, intimidar alguém, amaldiçoar alguém, invejar alguém, te prepara, porque Deus entra nessa guerra. Porque Deus abomina o mal, Deus abomina esses sentimentos. O texto de Pedro, vamos voltar lá em Pedro. Os irmãos estão dando para entender? Glória a Deus. Olha o versículo de número 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Deixa eu falar uma coisa para vocês. John Locke foi um iluminista, que foi um pensador, um filósofo que surgiu lá na Europa. E os iluministas tinham algumas definições sobre ser humano. John Locke, ele tinha uma definição do ser humano. Ele dizia que o homem é o resultado, é o fruto do seu meio. Ou seja, ele tem a ideia, John Locke, iluminista, tem a ideia de que a sociedade, o meio em que o indivíduo vive, influencia esse indivíduo a fazer coisas que esta sociedade faz. Só que com relação a Jesus, ele estava equivocado. Porque Jesus viveu no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração de religião vazia, no meio de uma religião apóstata, no meio de uma cúpula religiosa vazia, e mesmo assim se manteve puro, íntegro, fiel,
temente. Que história é essa de que um meio vai me influenciar? Eu sou assim, pastor, porque eu vivo num meio de pessoas. Você é sal, você é luz, você nasceu para fazer a diferença. Nós não somos fruto. Ei, eu poderia ser manipulado por uma sociedade enquanto eu não tinha Jesus. A sociedade regia os ditames da minha vida. A partir do momento que eu me converti a Jesus, essa sociedade não tem mais poder sobre a minha vida, porque quem vai reger a minha vida é o Espírito de Deus que vai me guiar, e eu vou na contramão da sociedade. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. Pedro está escrevendo dizendo, o qual não cometeu pecado. Pedro está dizendo, ele andou na contramão da sociedade, viveu no meio de uma sociedade perdida, mas fez a diferença, como Enoque, como tantos outros que andaram com Deus na terra, e Deus para si tomou, porque viveram na contramão, fizeram a diferença. Crente tem que ser diferente. Nós não somos como este mundo é. Nós não apreciamos o que esse mundo aprecia. Nós somos santos, separados, diferentes. Aonde a gente passa, alguém diz, vai lá um crente, porque nós somos crentes. Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Nosso linguajar é diferente, nossos gostos são diferentes, nossas preferências são diferentes. Nós somos crentes, e esse mundo não vai influenciar a nossa conduta. Aleluia. Por quê? Porque eu tenho um modelo, um exemplo, Jesus. Ele viveu no meio de uma sociedade perdida, fria, vazia. Foi um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Foi quando Jesus veio. Isaías chega a dizer que havia sombras sobre todo Israel quando Jesus nasceu. Sombras da iniquidade, uma apostasia, uma religião vazia, um templo sem Deus. Era assim a religião dos judeus. Aí vem Jesus, e ele não vai permitir que a sociedade da época, que o judaísmo da época, que os crentes da época lhe influenciem. Ele permanece íntegro, ele permanece puro, ele permanece santo, ele permanece na integridade, ele permanece fazendo a diferença, porque ele é crente. Ele é um modelo para mim. Que história é essa que eu não posso? Não, pastor, é muito difícil ser crente na faculdade. Que história é essa? Que conversa fiada é essa? É muito difícil ser crente lá no meu trabalho. Que história é essa? Tu é de Deus, tu é separado. Que negócio é esse? Tu não é Maria, vai com as outras. Tu é diferente. A partir do momento que tu te entregou a Jesus, o Espírito mora dentro de você. Agora não é mais a sociedade que vai te influenciar, é você que vai influenciar a sociedade. Daqui a pouquinho já está trazendo um amigo do trabalho para a igreja. Daqui a pouquinho já não é mais um, é dois, está trazendo já 2 amigos do trabalho para a igreja. Deus está fazendo um movimento na tua vida lá no trabalho. E agora Deus já está atuando lá, já tem gente se convertendo lá. Por quê? Porque Deus botou um crente lá para isso. Ou tu toma posição no teu trabalho, ou Deus tira e bota um crente de verdade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Para fazer a diferença lá. A Bíblia diz, o qual não cometeu pecado. Não é isso que está escrito aí? Vamos ler todos juntos o versículo de número 22, todos juntos. Ou seja, ele não permitia, irmã Catina, vou aprender esse negócio. Ele não permitia que a atitude dos outros, irmã Fernanda, moldasse as suas atitudes. Isso é muito profundo. Espera aí, eu vou repetir. Jesus é o meu exemplo, sabe por quê, Robson? Porque ele consegue não permitir que a atitude dos outros venham moldar as suas atitudes. Por isso que Pedro escreve, diz assim, versículo 23, o qual, quando o injuriavam, o que ele fazia? Não injuriava, ele não pagava com a mesma moeda, ele não descia o nível, ele não deixava que o comportamento dos outros, a atitude dos outros, moldasse o seu comportamento. Você pode até agir assim comigo, mas eu não vou agir assim contigo, porque eu sou de Deus. Você pode até falar desse jeito comigo, mas eu não vou repetir e nem vou liberar no mesmo nível, porque eu sou de Deus. Você pode até querer chutar o pau da barraca, mas eu não vou, porque eu sou de Deus.
o qual quando o injuriavam, não injuriava, não pagava com a mesma moeda. Isso é exemplo para mim. O texto diz, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se, é ele que se entrega, entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, quando ele sofria, ele não entregava o outro na mão de Deus, ele se entregava. Senhor, se é plano teu passar por isso, amém. Vou suportar, vou aguentar esse espinho, vou fechar meus lábios, vou confiar no Senhor, não vou amaldiçoar, porque eu sou teu, Senhor, e é o Senhor que julga as minhas causas. Não vou descer no nível, não vou me rebaixar, sabe por quê? Porque eu sou diferente, sou santo, sou crente, e eu tenho um modelo a ser seguido. Quem? Meu Jesus é um modelo a ser seguido por mim. É isso. Eu sei de pessoas que saíram da igreja, falam mal de mim. Falam. Não sei o que falam, nem quero saber, nem procuro saber. E eu como pastor sei de coisas terríveis da vida de pessoas, e de pessoas às vezes que saem da igreja falando da minha pessoa, é porque são pessoas que querem ser bajuladas, paparicadas, querem receber o certificado de honras ao mérito. E aqui na igreja não tem isso. Aqui na igreja quem tem que brilhar é Jesus. Aqui na igreja, aqui não tem estrela, aqui não tem lugar para essas coisas. E aí as pessoas saem com raiva, falando mal, sabe? E o que a gente faz? Entrega na mão de Deus. Se quer falar, fala, fique à vontade. Mas sabe de uma coisa? Eu vou tocando a minha vida, vou pastoreando as poucas ovelhas que Deus me dá para pastorear. Querem falar, falem mal de mim, falem mal de você, vão falar, não se preocupe. Árvore que dá fruto se atira pedra, não se preocupe. Não, então você que Deus está levantando, você que está se despontando, não te preocupe. Vai ter gente invejosa que vai falar mal de você, que vai te perseguir, que vai tacar pedra. Alguns vão se aproximar até com certos com intenções que parecem ser boas, mas não são. Parecem ser. Então fica atento. Lembra que eu falei na mensagem domingo? Gideão, Deus peneirou. Tem que peneirar, tem que selecionar quem anda contigo, quem vai contigo. Aleluia, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Até Jesus peneirou. Pode ver que nas horas mais íntimas da oração, ele não levou Judas com ele. Não, Judas não. Eu conheço a índole dele, eu sei quem é ele. Vai comigo Pedro, vai comigo João, vai comigo Tiago. Judas, fica lá embaixo, não vem comigo não. Porque ele sabia com quem poderia abrir-se intimamente. Aleluia, tem alguém recebendo esta palavra nesta noite, pode dizer glória a Deus. O qual, quando injuriavam, não injuriava, não, ele não pagava. Jesus não permitiu que a atitude dos outros moldasse as suas atitudes. Não. Olha, para mim Jesus é um modelo perfeito. Ele conseguia se controlar diante de pessoas tão nocivas. Ele tinha sabedoria de lidar com pessoas difíceis, pessoas de índole má. Ele tinha uma capacidade de lidar com essas pessoas que me impressiona. Tem um texto da Bíblia, abre a tua Bíblia, Mateus, capítulo de número 27. Ele é o nosso modelo, é por isso que Jesus é o nosso modelo, não tem outro. O modelo perfeito para a nossa vida é Jesus. Mateus, capítulo de número 27, abre a tua Bíblia, por favor. Não deixe de abrir, não. Aleluia, os irmãos estão gostando do estudo bíblico de hoje? Pode dizer glória a Deus. Diz assim, Mateus 27, versículo de número 11, diz assim: e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Tu não vale nada. Tu quer aparecer. Tu está fazendo aí para boca fechada. Boca fechada, às vezes é melhor, irmão.
Eu tenho pedido a Deus, Deus me dá sabedoria, porque tem horas se deixar o temperamento fala mais alto, a gente fala besteira, ofende as pessoas, né? Porque as pessoas são muito boas, as pessoas elas têm atitudes erradas e falam errado, mas elas não estão muito prontas para ouvir a verdade. Então, se a gente chega a um posto de liderança, tem que aprender que a gente vai levar umas pedradas e a gente tem que segurar, porque os que mandam a pedra muitas vezes não têm condições de suportar se a gente mandar a pedra de volta. Oh, aleluia. E eu estou pedindo, Deus me ajuda a carregar essa pedra. Oh, quem está orando aí, diga, Jesus me ajuda a carregar algumas pedras, Senhor. Oh, aleluia. Diz o texto, versículo de número 13, disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava o quê? Muito maravilhado. Ele conseguiu ficar quietinho diante de tantas pedradas, de tanta calúnia, de tanta mentira, de difamação, falando mal dele, dizendo, e ele lá. Pilatos ficou maravilhado, dizia, rapaz, como é que alguém consegue suportar tudo isso? Estão falando mal de você, estão te criticando, estão dizendo que você é um mentiroso, é um falso profeta, é filho de Beelzebul, expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, estão falando tudo de você, fica quieto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Às vezes, irmãos, a melhor resposta é o silêncio. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz Mateus. Tem um texto de Mateus capítulo 27, que é bonito demais, de Jesus. Olha o versículo 32, acompanhe comigo. Olha o versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça, olha o que está escrito, e por cima da sua cabeça estava escrito a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Todo mundo falando mal dele, os escribas, os fariseus, todo o povo: desce da cruz, tu não é o tal, tu não faz, tu não acontece. E agora, cadê aquela espiritualidade toda? Cadê teu Deus? Tu não é o filho de Deus, tu não dizia ser um monte de coisa, agora desce dessa cruz. E ele está lá. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje. Oh, aleluia. Vamos voltar lá em Pedro. Versículo 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. A gente tem que ter cuidado. Olha, cuidado, hein? Cuidado, só crente, hein? Eu vou orar para Deus pesar a mão. Tem crente assim. Você sabia que tem crente assim? Eu vou orar para Deus matar, para Deus botar no leito. Quem é tu? Quem tu pensa que tu é? Tu quer ser o quê? Isso não é espírito de Jesus.
O Espírito de Jesus não fala isso. O Espírito, quem tem o Espírito Santo não fala isso. Vou orar para Deus matar, vou orar para Deus botar no leito, vou orar para Deus pesar a mão. Ei, segue o exemplo de Jesus, que quando ameaçavam ele, não ameaçava. Quando injuriavam ele não injuriava. Não, ele confiava no Senhor, ficava esperando em Deus. Ei, quem está me entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga glória a Deus. Não, justiça, porque eu quero justiça a Deus. E vai fazer campanha no monte com um coração cheio de raiva. Vai fazer campanha cheio de ira, cheio de sentimento ruim. Vai fazer campanha de oração. Deus não ouve essa oração. Deus não ouve o coração quebrantado e contrito. Deus ouve um coração misericordioso. Deus ouve um coração cheio de misericórdia. Sabe o que Jesus disse para os seus que estavam ali lhe ameaçando? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não, mas tem crente que... Não, pastor, eu não... Um dia a irmã falou assim, eu não sou tão bonzinho assim. Então não tem o Espírito de Jesus, tem outro Espírito. Espírito de vingança, de raiva, de ódio, de inveja. Tem alguém me entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. Que tipo de espírito está regendo a tua vida? Que tipo de espírito está regendo as nossas intenções? Que tipo de espírito está regendo as nossas atitudes? Quando eu vejo uma irmã louvando, quando eu vejo um irmão louvando, quando eu vejo Deus levantando alguém, qual o espírito que está regendo a minha vida? O Espírito de Deus que diz, Deus, muito obrigado, usa teu filho, usa tua filha, usa teu servo. Ou o espírito que não é de Cristo? Cuidado, hein? Cuidado, porque tem Espírito e Espírito Santo. E a gente tem que ter cuidado, porque o Espírito Santo tem que reger a nossa vida. Se o Espírito Santo não reger, outro Espírito vai reger. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Oh, tem alguém me entendendo que eu estou pregando aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Não. Pedro está dizendo que Jesus é o exemplo para nós, porque ele suportou a afronta, suportou a humilhação, suportou as pedradas, as calúnias, as difamações, suportou, e nunca desejou mal, nunca amaldiçoou, nunca partiu para vingança. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Já contei isso aqui, volto a contar e não tenho vergonha de contar. Certa feita uma família saiu da nossa igreja e tentou difamar-me e falar mal de mim. Isso é comum. Quem é pastor tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Isso é muito comum. E alguém me ligou e disse para mim, pastor, essa família está passando por extrema necessidade. Extrema necessidade. Peguei minha esposa, falei, vamos ao mercado. Fizemos uma compra. Pensa numa compra. Compre iogurte para as crianças. Compra biscoito. Pega mais arroz. Bota mais feijão. Café não pode faltar. E fizemos, chovendo. Fui até a casa, debaixo de chuva. E levei as compras e entreguei na porta de casa. Está pensando que eu recebi um abrigado, um tapa nas costas? Mas fiz o que Deus me orientou a fazer. Abençoa que eu te abençoo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Abençoa que eu te abençoo. Oh, aleluia. Aleluia. É assim. É assim. Não, fulano, para mim morreu. Fulano, para mim, esse sentimento não pode reger nosso coração. Não pode reger teu coração, sabe por quê? Isso bloqueia o que Deus quer fazer na tua vida. E a gente tem que aprender a conviver com os espinhos que ferem, que machucam. E quando a gente ora para Deus dizer, Deus diz, não, meu filho, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa nos teus momentos de fraqueza. Eu vou aprender, eu vou te ensinar a conviver com isso. É por isso que Deus levou Jeremias lá na sala do oleiro, lá na casa do oleiro, diz, olha aí, é assim que eu faço. Eu lapido o vaso, eu moldo o vaso. E às vezes, irmão, Deus faz isso com a gente
Deus coloca pessoas no nosso caminho difíceis, sabe para quê? Para nos moldar, para testar a nossa paciência, para ver se a gente ama mesmo, ou se a gente só ama quem ama a gente. Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida, para moldar nosso temperamento, nosso comportamento, para a gente crescer, amadurecer e ser crente de verdade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Meu irmão, está pensando, não, eu não falo com fulano, isso não é crente. Isso não é crente. Que tipo de crente é esse? Quando Judas chegou para Jesus, Judas deu um beijo no rosto, mostrando íntima comunhão. E Jesus responde para ele: que vieste fazer, amigo? Amigo, amigo, amigo. Está pensando que Jesus olhou para Jesus: filho do capeta, Satanás está na tua vida? Não. Que vieste fazer, amigo? Coração ferido, entristecido, magoado pela traição, mas engoliu toda aquela angústia, respirou e disse: meu amigo, você é crente. Você é crente. É os irmãos de José que chegam diante de José, depois de tudo que fizeram, José diz: não, já perdoei vocês. Tudo que passou foi importante para o meu crescimento. Até a cisterna que vocês me jogaram fazia parte do plano de Deus. Olha onde eu estou agora. Oh, aleluia. Quem tá me entendendo o que eu estou pregando, diga glória a Deus. Não reclama das pessoas difíceis que Deus bota no nosso caminho, não reclama. Eu já reclamei muito, e enquanto eu reclamava, Deus colocava mais ainda. Deus diz: enquanto você não aprender a lidar com eles, eu não vou parar de botar no teu caminho. Você só vai passar de estágio quando você aprender a vencer isso. E aí eu tive que olhar para Jesus, meu exemplo, meu modelo. O texto vai dizer assim, versículo de número 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. O dele não, ele não tinha pecado, ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Então ele vai levar os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olhem para mim. Pedro faz uma alusão do Antigo Testamento, porque Pedro tem em mente o bode expiatório. Vocês já ouviram falar nesse termo bode expiatório? Alguém já ouviu falar? Alguém diga assim: fulano foi o bode expiatório. Você sabia que bode expiatório, ele é uma figura bíblica, e é da Bíblia que tiraram essa figura bode expiatório? Por que o bode expiatório? Porque o bode expiatório foi um bode que Deus comissionou para levar a culpa que não era dele. Jesus é o bode expiatório. Posso ler com vocês? Abre a tua Bíblia, Levítico. Abre aí, Levítico. Deixa eu ler, bota na tela aí pra gente, Gabi. Levítico capítulo 16. Vamos ver. Levítico 16, versículo de número 21. Aleluia. Quem achou, diga amém. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 21. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as tuas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. O que é isso, pastor? Uma vez por ano, trazia-se um bode que estava sendo separado, até Arão, o sumo sacerdote. Arão ia impor as duas mãos sobre a cabeça do bode,
transferindo todo o pecado de Israel para o bode. Pegava-se o bode e levava-se para o deserto, como um símbolo de que Deus estava levando o pecado de Israel. E alguém olhava para o bode e dizia: mas o que esse bode representa? Aí Pedro diz: é o Cristo, que levou sobre si os nossos pecados. Aleluia! Aponte a mão para alguém e diga: Jesus levou sobre si o teu pecado, o meu pecado. Ele carregou e levou para longe, tirou os nossos pecados de nós, levou sobre si, foi pendurado no madeiro, pagando o preço pelos nossos pecados e nos deu vida eterna. Quem pode glorificar Jesus, diga glória a Deus. Deixa eu explicar aqui, Gabriela, pode me ajudando aí. Deixa eu explicar. Quando Jesus carrega a cruz, quando ele está carregando a cruz, irmã Cecília, aquele madeiro pesado, ali estavam todos os nossos pecados sobre ele, como o bode que recebia os pecados. Ele vai levando os pecados. Só que o bode, ele leva os pecados e vai embora com vida. Soltava-se o bode pelo deserto: vai embora, bode, leva os pecados. Mas a dívida do pecado ainda ficava. Jesus não, ele leva os nossos pecados. E quem tem os pecados precisa pagar um preço, e o preço pelo pecado é a morte. Então ele leva os nossos pecados, ele leva até o Gólgota, até o Monte Caveira, ele leva até ali na crucificação. Quando ele é pregado no madeiro, ele está pagando a conta, pagando a dívida. Por isso que ele diz: tetelestai, está pago, está consumado, a dívida da humanidade está paga. Ele não leva apenas, ele tira o pecado. Por isso que João Batista, quando olha, diz: eis o Cordeiro de Deus, que leva o pecado, não, que tira o pecado do mundo. Ele tirou o nosso pecado. Levante a mão para o céu, porque ele tirou os teus pecados. Já estou encerrando. Versículo 24 de 1 Pedro 2: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos curados. Irmã Kátia, nós fomos curados. E esse curados aqui não é curados fisicamente. Quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, mesmo antes de nós nascermos, ele já levava sobre si os meus pecados. E no momento que eu me encontrei com ele, que eu recebi como meu Salvador, os meus pecados foram poupados por causa dele. Ele perdoou os meus pecados, e aí ele me curou, me sarou, me libertou, me transformou. Eu estava cheio de demônios, você também. Nós estávamos cheios de coisas erradas na vida. Nós éramos pessoas ignorantes com relação à fé. Estávamos manipulados pelo inimigo, mas no dia que nós nos entregamos a Jesus, ele nos libertou, nos curou, nós fomos sarados. Quem aqui foi sarado, diga glória a Deus aí. E fomos sarados por quê? Pelas feridas dele, pela dor que ele sofreu no Calvário, pela morte da cruz. Eu e você fomos curados, fomos sarados. Então todo dia você tem que levantar a voz ao céu e dizer: Deus, muito obrigado, porque tu morreu por mim. Eu não merecia, não valia nada. Ah, Senhor, mas tu morreu por mim, e a tua morte me curou. Ah, meu Deus, tem alguém entendendo essa verdade aqui nessa noite? E aí o que aconteceu? Eu encerro. Versículo de número 25. Pedro diz assim: olha o que ele fez. Mudou nossa condição, porque nós éramos como ovelhas desgarradas. Essa era a nossa condição, irmã Cecília. Perdidos. Ovelha fora do aprisco, desgarrada, perdida sem saber que direção tomar na vida. Mas aí veio o grande pastor, que não é o pastor Luciano, mas o sumo pastor, o pastor dos pastores. E ele veio e me trouxe de volta para o aprisco. Oh, aleluia. Me pegou desgarrado,
lá no mato abandonado, cheio de carrapicho. Me ajuda aí, Gabriel. Ele me pegou e disse: vem cá, meu filho, vou te botar no aprisco, vou cuidar de você. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vem cá, meu filho, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua vida. Agora eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que vigia por mim, eu tenho alguém que zela pela minha vida. E se o lobo, o adversário vier, Paulo Vitor, eu tenho um pastor vigilante, um pastor que está com um cajado na mão e diz: lobo não entra aqui para tomar o rebanho. Não, porque Deus é aquele que guarda o seu rebanho. Diga assim: eu tenho um pastor. Diga mais forte: eu tenho um pastor. E sabe quem é o nosso pastor? Jesus. Ele diz em João 10: eu sou o bom pastor. Nenhum pastor pode tomar para si essa prerrogativa. Nenhum, porque nós somos mais pastores. Nós não somos bons pastores, somos cheios de imperfeições, cheios de falhas, cheios de mais. Mas ele não, ele toma a palavra e diz: eu sou o bom pastor. E por que ele toma para si essa prerrogativa de ser bom pastor? Porque ele diz: porque o bom pastor é o único que pode dar a vida pelas ovelhas. Eu não dou vida por ovelha nenhuma. A única ovelha que eu dou a vida é pela minha esposa, porque a Bíblia diz que eu tenho que dar a vida por ela. Mas a Bíblia não diz que eu tenho que dar a vida pela igreja. Sabe por quê? Porque pela igreja o bom pastor já deu a vida. Não, alguém está me entendendo que eu estou pregando aqui? Ei, o bom pastor já deu a vida pela igreja, e nós somos ovelhas deste bom pastor. Porque nós éramos como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor. Ou seja, ele nos resgatou para o aprisco, ele nos trouxe para o aprisco. E sabe o que o bom pastor está fazendo aqui hoje, irmã Sara? Está alimentando o seu rebanho. Está dizendo: come, filho, come, filha, se alimenta. Você está no aprisco do bom pastor. Nós estamos desgarrados. Mas agora Deus está dizendo: ele mudou a vossa condição. Vocês agora fazem parte das ovelhas do Senhor. Nós agora temos um pastor com letra maiúscula, irmã Cátia. Sabe qual é o pastor? Jesus, o pastor dos pastores. Quando eu deixar essa terra, irmã Cátia, eu vou chegar ao céu como servo de Deus. A minha função como pastor termina aqui. Não, ele continua como pastor. E quando eu chegar no céu, eu vou dizer: meu rei, meu senhor, meu pastor. Oh, aleluia. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, ele pega a harpa, e ali naquele lugar retirado, ele começa a cantar e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Aponte a mão para alguém e diga: o bom pastor cuida de você, minha irmã. Cuida de você, meu irmão. Se tu está no aprisco, ele cuida. Fora do aprisco ele não cuida não. Dentro ele cuida. Dentro tem alimento, tem água para beber, tem proteção. Fica tu no aprisco. Tem gente que saiu do aprisco e está passando um momento difícil. E ele não é só pastor, porque o termo pastor no original é aquele que cuida, aquele que vigia, aquele que zela por nós. Mas ele também é bispo, que supervisiona, que lidera. Ele é o meu líder. Eu tenho um líder na terra, é meu pastor Timóteo, e eu o respeito e o venero como meu líder. Mas eu tenho um líder que está acima do pastor Timóteo, é Jesus. Mas o fato de eu ter Jesus como meu líder não me dá o direito de respeitar meu líder da terra, porque foi constituído pelo Senhor.
E o fato de eu respeitar o meu pastor significa que eu respeito o meu Deus. A gente, eu não respeito pastor nenhum, eu respeito Deus. Mentira, se não respeito o pastor da terra, não respeito o pastor do céu, porque o pastor da terra foi constituído pelo Deus vivo. Que história, que conversa fiada é essa? Eu não respeito o pastor da terra, meu pastor é Deus. É igual os da igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, de Cefas, e eu sou de Apolo, e outros diziam eu sou de Cristo. Os de Cristo eram os piores. Sabe por que os de Cristo eram os piores? Porque não aceitavam a liderança humana. Diziam, meu pastor é Jesus. Eram os piores da igreja de Corinto, eram os que diziam ter Jesus como pastor. Mas eles diziam ter Jesus porque não aceitavam a liderança humana. Nós não, nós temos uma liderança humana. E nós respeitamos a nossa liderança humana, assim como nós respeitamos a liderança que está acima da liderança humana. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É por isso que Pedro diz, vamos lá para encerrar. Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Eu encerro deixando uma dica para vocês. Salmo 22 fala do pastor que morreu pelas ovelhas. Salmo 23 fala do pastor que sustenta as suas ovelhas. E Salmo 24 fala do pastor que vai voltar para buscar as suas ovelhas. Vou repetir, Salmo 22 fala do pastor que morreu pelas suas ovelhas. Salmo 23 fala do pastor que cuida das suas ovelhas. E Salmo 24 fala do pastor que vai voltar. Quem é este Rei da Glória? Aquele que vai voltar para buscar as suas ovelhas. Fique de pé para a gente orar. Quem recebeu esta palavra, diga glória a Deus. Nós vamos orar nessa noite como ovelhas do bom pastor. E o bom pastor está aqui nesta noite, que não é o pastor Luciano. Pastor Luciano é cheio de falhas, imperfeições. Se você ficar olhando muito para mim, você vai achar tanta coisa errada. Mas a gente olha para Jesus, né, irmã Kátia? Quando eu digo coisa errada, eu não digo coisas que manchem minha integridade, né? Eu costumo dizer que a gente, como seres humanos, nós falhamos, somos imperfeitos, mas nós temos um modelo de perfeição. E eu queria que nesta noite você que está me ouvindo olhasse para este modelo, Jesus, que ele passe a ser o modelo. Quando você estiver passando por alguma situação, pense: o que Jesus faria se fosse ele? Como Jesus se comportaria diante disso? Como ele agiria? O que ele faria? Senhor, no nome de Jesus, nesta noite, aqui na tua casa, nós estamos diante da tua palavra, que nos ensina a verdade. E tu estás aqui, meu bom pastor. Estás aqui, Senhor, cuidando de nós que somos tuas ovelhas, alimentando a nossa alma e nos ensinando e nos guiando pelos caminhos da justiça. Nos leva, Senhor, a pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Tu és aquele que refrigera a nossa alma. Quando a nossa alma se encontra perturbada, aflita, angustiada, tu transforma em paz, serenidade, alegria. Tu refrigera a nossa alma. E ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, Senhor, porque tu estás conosco. Oh Deus poderoso, que privilégio ser ovelha tua, meu Deus. Que privilégio pertencer a este rebanho, a este aprisco. Que privilégio, Senhor, ser guiado e alimentado pelo Senhor. Continua alimentando as tuas ovelhas. Continua sustentando as tuas ovelhas. Continua protegendo as tuas ovelhas. As que estão doentes, Senhor, tu cura, tu trata, tu sara. As que fugiram do aprisco, traz de volta, Senhor. Ah, Deus, por misericórdia, vai de encontro a esta ovelha que saiu do aprisco e traga de volta, meu Pai. Cura, Senhor, a ovelha enferma.
A ovelha doente, cura, Senhor. Trata, Senhor. Tira esta enfermidade, meu Deus. Oh, Deus, renova as forças. Anima, alegra o teu rebanho. Fortalece teu povo. Porque vivemos em tempos difíceis, mas nós temos um pastor. Tu és o nosso pastor. E nós te agradecemos pelo cuidado que tem de nós. Estávamos desgarrados, mas o Senhor nos trouxe de volta. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Nós vamos apertar. O presbítero Denilson vai apertar a bênção, pastor. Eu estou poupando o Denilson. Denilson está com um problema nas cordas vocais. E a gente está poupando o Denilson para que ele possa se recuperar. Daqui a pouquinho está pregando aqui a palavra de Deus. Mas dá para impetrar a bênção apostólica. Ele vai estar impetrando a bênção apostólica. E nós estaremos recebendo, indo para casa abençoados por esse Deus maravilhoso. Presbítero Denilson, impetre a bênção. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito do nosso Deus, continue sobre a igreja. E nós todos dizemos, glória a Deus. Vitória nossa. Amém. Que Deus abençoe. Cumprimente alguém que está do seu lado. Tenha uma noite muito abençoada.